Paz do Senhor, igreja, paz do Senhor a todos. Acompanhe o canal Bíblia Sem Balela. Irmão, muito se tem falado sobre a seca do rio Eufrates. Muitos pregadores, estudiosos, têm atribuído essa seca a um fenômeno apocalíptico. O Apocalipse é a profecia se cumprindo, e eles usam de vários argumentos para tentar convencer, e só convence aqueles que não têm conhecimento bíblico, convencê-los de que o Apocalipse é a profecia se cumprindo, é o fim do mundo, é Jesus voltando. Vamos entender esta fenomenologia do que está ocorrendo com o rio Eufrates e a sua seca. Isso não é algo fora do normal, não é nada assustador. O rio Eufrates ele tem 2.800 quilômetros. O rio São Francisco no Brasil, aqui por exemplo, tem 2.830 quilômetros. Um pouco maior do que o rio Eufrates. Vocês nunca ouviram falar que o rio São Francisco tem secado? O rio São Francisco nas últimas 3 décadas tem perdido 60% do seu volume de água. O rio São Francisco tem enfrentado seca terrível. Estas secas são causadas por mudanças climáticas, desmatamento, uso excessivo de água, enfim. Vários são os fenômenos que contribuem para o secamento de rios, vamos dizer assim. Rio Negro, o Rio Amazonas, todos esses rios têm enfrentado seca, enfrentado secas terríveis. Isso é a coisa mais comum. A bacia amazônica tem baixado seu nível, o Rio Negro também tem baixado seu nível, o rio São Francisco tem baixado seu nível, e isso é comum. Depende muito dos tempos, falta de chuva, muitas situações, circunstâncias climáticas, enfim, isso ocorre com qualquer rio. E o rio Eufrates não é diferente, mas o que mais me perturba é quando eles pegam um texto bíblico e dizem que está se cumprindo o texto bíblico. O rio Eufrates está secando porque é o cumprimento da profecia apocalíptica. Será? Apocalipse 16 inicia o capítulo falando de 7 anjos que vão derramar a sua taça, a taça da ira. Ok? Aí no decorrer do capítulo, a gente vê que isso vai acontecer durante o governo da besta, do falso profeta. Aqui, o versículo, por exemplo, versículo 10 de Apocalipse 16, ele diz: E o 5º anjo derramou sua taça sobre o trono da besta. A besta já existia, ou vai existir, O livro de Apocalipse ele é escatológico, então ele está falando do futuro. A existência dos 7 anjos será na época da besta. Na época da besta, do governo mundial da besta, do falso profeta. Aí o versículo de número 10 do capítulo 16 diz que o 5º anjo derramou sua taça sobre o trono da besta. E o seu reino se fez tenebroso e eles mordiam as suas línguas de dor. E aí segue. Aí vem o versículo 12. E o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Deixa eu ler o 13. Da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta saíram 3 espíritos imundos
que são espíritos de demônios que, fazendo milagres, vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha daquele grande dia do Todo-Poderoso. É a batalha final. Perceba que o versículo de número 12, que fala do rio Eufrates, ele fala que quando o sexto anjo derrama sua taça sobre o rio Eufrates, ele seca instantaneamente. Não é secando, não é um processo de secamento, não é um processo de rebaixamento do nível de água, não. A taça é derramada, o rio seca instantaneamente. Não é um processo de secamento, não é um estágio que vai demorar. O rio Eufrates, como está aí há 2 décadas, que o rio Eufrates está perdendo volumes. Nós sabemos de rios que já foram recuperados, por exemplo, o rio Po na Itália, foram rios que tiveram secas enormes, mas se recuperaram. O Rio Negro também, o Rio Amazonas, todos são rios que tiveram seus momentos de seca, mas que tiveram seu momento de recuperação. E o texto do versículo 12 de Apocalipse não está dizendo que o rio Eufrates vai ficar secando, baixando seus níveis de água, que está agora já há 2 décadas baixando o nível de água. Não, o texto diz que quando o sexto anjo derrama a taça, o rio seca-se instantaneamente. E esse acontecimento, irmão, primeiro ponto, o rio não entra em processo de secamento, como está o rio Eufrates, como é comum em qualquer rio. Ele não entra em processo de secamento. Primeiro ponto que está errado aqui, segundo a palavra. Na hora que o anjo derrama a taça, o rio seca-se instantaneamente. Não é um processo de secamento. 2. Esse acontecimento só ocorrerá durante o domínio da besta e do falso profeta. Capítulo 16 de Apocalipse. Nós estamos vivendo os dias da grande tribulação, estamos vivendo os dias do falso profeta, da besta, estamos vivendo os dias apocalípticos, nem entramos no princípio de dores. 2 razões porque você não deve acreditar nestes que andam falando que o secamento, a seca do rio Eufrates é o fim do mundo, é apocalíptico, é a volta de Jesus. 2 razões para você não crer. 1, é que o texto diz que quando o anjo derrama a taça, o rio Eufrates não entra em processo de seca. O rio Eufrates seca-se instantaneamente. 2, esse acontecimento só se dará na época do falso profeta e da besta. Ok? Então, pare de ficar dando ouvido a bobagens que não levam a nada. É melhor olhar para a palavra.